O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. Um homem de 41 anos morreu depois de se envolver em um acidente de trânsito na BR-470 em Curitibanos, na Serra Catarinense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro que ele dirigia bateu em duas carretas por volta das 7h30 da noite de ontem. O automóvel trafegava no sentido oeste, quando, segundo a PRF, o motorista tentou fazer uma ultrapassagem e acabou batendo nas duas carretas. Djanir Correia estava sozinho no automóvel e ficou preso nas ferragens. Segundo os bombeiros, o homem sofreu diversos traumatismos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em um outro acidente, 6 pessoas ficaram feridas em uma batida que envolveu um carro e um ônibus por volta da meia-noite de hoje, também na BR-470, mas em Lages. E o Ministério Público de Santa Catarina pediu a condenação do ex-prefeito de Itajaí, Volney Morastone, e do ex-secretário de Desenvolvimento Urbano por improbidade administrativa ao favorecerem a empresa Transporte Coletivo Itajaí no edital de licitação pública para o serviço de transporte coletivo da cidade. A ação civil pública pede também a condenação da empresa e do seu sócio por terem contribuído e se beneficiado da atuação ilegal dos agentes públicos. A ação, ajuizada por meio da 9ª Promotoria de Itajaí de Justiça de Itajaí, requer que eles sofram as seguintes sanções: ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público. Manifestantes que protestam contra o governo há uma semana na Tailândia invadiram nesta sexta-feira a sede do Comando das Forças Terrestres do Exército do país. A sede do Comando das Forças Terrestres do Exército da Tailândia foi tomada por manifestantes contrários ao governo do país nesta sexta-feira. A mobilização, que já dura uma semana, ganhou força com a ocupação de prédios públicos, entre eles o Ministério das Finanças. Um jornalista da AFP que esteve no local relatou que pelo menos milhares de pessoas entraram no quartel-general tailandês e pediram para que os militares se juntassem às manifestações. Estamos aqui para mandar uma mensagem para o governo, para dizer que eles não são mais o nosso governo, porque eles não seguem a nossa Constituição. As manifestações são contra a primeira-ministra Yingluck Shinawatra e seu irmão Thaksin Shinawatra, ex-primeiro-ministro deposto em 2006 por um golpe de Estado, mas que continua no centro da política, apesar do exílio. Os protestos na Tailândia são os mais intensos desde 2010, quando 100.000 partidários do atual governo, os chamados Camisas Vermelhas, ocuparam o centro de Bangkok durante 2 meses, pedindo a saída do antigo chefe de Estado ligado ao Partido Democrata. E pelo menos 85 pessoas ficaram feridas depois que uma embarcação de alta velocidade, que fazia o trajeto entre Hong Kong e Macau, naufragou perto de uma pequena ilha. Um ferry com 105 passageiros e 10 tripulantes que seguia de Hong Kong para Macau naufragou, deixando ao menos 85 feridos, 3 deles em estado grave. Ainda não há informações de desaparecidos. As autoridades informaram que a embarcação de alta velocidade colidiu com algum objeto que estava na água. 3 barcos dos bombeiros foram enviados para o local para tentar identificar o que teria causado o acidente. Este é o segundo naufrágio em pouco mais de um ano nas águas próximas de Hong Kong, um dos principais portos do mundo. Em outubro do ano passado, uma colisão entre 2 embarcações perto da costa causou a morte de 39 pessoas e é considerada como o maior desastre marítimo da cidade nos últimos 40 anos. A rota entre Hong Kong e Macau é muito procurada, principalmente por turistas que visitam o antigo território português na China. E um grande incêndio destruiu vários carros no centro da capital da Somália nesta quinta-feira. Não há relato de vítimas.
incêndio de grandes proporções parou a capital da Somália nesta quinta-feira. O fogo começou em um depósito de combustível e se alastrou até uma revendedora de automóveis, onde 100 veículos estavam parados. Centenas de caixas de óleo e lubrificantes para carros só aumentaram a força das chamas. Os bombeiros tiveram muita dificuldade para controlar um incêndio que aconteceu no centro da capital do país africano. O governo ainda não sabe a extensão do prejuízo. Não há relatos sobre vítimas. E os talibãs paquistaneses surpreenderam esta semana ao deixar de lado os assuntos políticos para se intrometer em um novo campo, o cricket. Uma situação, no mínimo, insólita aconteceu esta semana no Paquistão. Os radicais talibãs ampliaram o raio de ação da política para o mundo do esporte local. E um porta-voz do grupo resolveu opinar sobre o maior jogador indiano de cricket de todos os tempos. Alguém deveria dizer aos meios de comunicação do país e aos paquistaneses para não elogiarem Sachin Tendulkar. É contra o nacionalismo e nada leal à nação. Para o representante talibã, o espaço dado ao ídolo indiano deveria ser ocupado pelo capitão da seleção paquistanesa. Não importa que Misbah-ul-Haq não tenha o mesmo talento, a imprensa deveria exaltá-lo porque ele é um jogador paquistanês. O Paquistão e a Índia compartilham uma das maiores rivalidades do mundo esportivo e os elogios a Tendulkar foram encarados como um raro momento de trégua. O ídolo indiano deixou o esporte esta semana após 24 anos dedicado ao cricket. O dia amanheceu instável em Itajaí. Podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima prevista é de 18 graus e a máxima é de 25. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, sol com muitas nuvens durante o dia e probabilidade de chuva à noite. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e a máxima é de 25. Em Joinville, períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima fica em 19 graus e a máxima em 25. Em Tubarão, a previsão indica sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A temperatura mínima fica em 16 graus e a máxima em 26. Em Urubici, o dia é de sol com aumento de nebulosidade. Pode chover no fim da tarde na cidade. A temperatura mínima fica em 10 graus e a máxima em 22. E você vai ver a seguir, Prefeitura de Itajaí espera surpreender com o Réveillon deste ano. E ainda no próximo bloco, uma entrevista ao vivo com um médico dermatologista que vai falar sobre a campanha de prevenção ao câncer de pele, que a Univale realiza amanhã, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. É um instante só e nós já voltamos.